Então, estamos hoje aqui com a doutora Gabriela Amado. Ela trabalha com a tecnologia REAC aqui na cidade de Nova Petrópolis. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que essa tecnologia, como que a Gabriela chegou até essa tecnologia. Então, Gabriela, conta um pouquinho para nós sobre a tua experiência profissional, como tu chegou na cidade de Nova Petrópolis, é já conterrânea daqui? Tá, então, bom dia, obrigada pelo convite, Sil. Então, eu sou a Gabriela, eu tenho 35 anos, eu sou natural de Pelotas, eu sou gaúcha. Fiz a minha faculdade de formação toda em Canoas, na Universidade Luterana do Brasil. Sou formada há 7 anos, 2017 eu me formei. Sou mãe, tenho 2 filhas, que é um importante, né, momento da minha vida também, além da carreira, né? E trabalhei sempre como médica, assim, enquanto médica trabalhei muito na área da medicina de família, trabalhei no posto de saúde. E faz uns 2 anos e meio, né, vendo toda essa situação de trabalho à distância e tudo mais, a gente acabou tendo a possibilidade de vir morar em Nova Petrópolis. Então escolhemos vir morar em Nova Petrópolis, gostamos muito da cidade. Eu trabalhei inicialmente aqui na cidade também em posto de saúde. E agora hoje eu trabalho então em consultório, né? Depois de vir para Nova Petrópolis eu fiz uma pós-graduação em geriatria, estudar um pouco a saúde do idoso, que é uma área bem forte aqui na cidade. Temos pacientes muito longevos aqui, né? Acima de 90 anos, assim, tem muito paciente aqui na cidade. Então, eu quis me dedicar um pouco para isso, né? E aí, nesse meio do caminho também, além, né, de estudar mais o idoso, eu comecei a me aproximar um pouco mais da tecnologia REAC. Essa tecnologia, então, chegou assim por eu conhecer um pouco, né, quem que faz essa parte comercial dessa tecnologia, né, que são meus familiares, e eles acabaram entrando em contato comigo dizendo, vamos fazer. E aí surgiu a oportunidade de participar de um curso em São Paulo, e eu fui participar desse curso, né. Eu era uma das únicas participantes que não usava a tecnologia ainda, né. Então, esse fato foi muito importante para mim, porque ali eu pude conversar com colegas que utilizam a tecnologia, que tratam seus pacientes com essa tecnologia. E muitos deles, assim, a frase mais impactante para mim foi: o uso da tecnologia é um divisor de águas na vida do paciente. E aí eu fui, o que é isso, E né? o que é o REAC, na verdade? Aí eu fui atrás, bom, se é esse divisor de águas, eu quero ser um Sim. divisor de águas, porque a minha prática como médica, eu foco muito nisso, assim, né, em ajudar ao máximo o paciente, né, e aí eu realmente sinto que às vezes uma medicina mais tradicional, alopática, que dá medicamento, a gente, geralmente o paciente fica, toma outro e não resolve o seu problema, né. Então a tecnologia REAC, ela tem uma função de agir na causa do problema, tá? Não necessariamente ela cura, porque muitas vezes a causa é algo que não tem uma cura, mas ela age muito nessa causa e em tentar diminuir os sintomas que se manifestam a partir dessa disfunção, dessa patologia que se formou ali no paciente. E qual é a base disso? Qual é, né, onde ela age? Ela age numa coisa que se chama bioeletricidade endógena, né? Então, ela é uma tecnologia já antiga, de certa forma, assim, né? Não tão antiga, mas da década de 80, tá? Que foi começado a estudar na Itália. Dr. Salvatore Rinaldi e Vânia Fontani, eles são um casal, os dois são médicos. E eles começaram a estudar sobre isso, assim, o que causava. Ele foi para muitas áreas, ele até estudou medicina chinesa, estudou várias coisas. E viu que existia esse elemento que era uma bioeletricidade endógena. E que quando isso vem do quê, né? Da onde vem essa eletricidade? A gente geralmente sabe, o coração, ondas eletrocardiográficas, eletroencefalo, lá nos neurônios tem eletricidade, a gente sabe tudo isso. Mas no fundo, todas as nossas células têm energia. Todas as nossas células, elas têm um gradiente elétrico. Elas têm sódio, ela tem potássio, ela tem outros íons, e isso gera uma eletricidade. E isso tem que estar equilibrado, porque senão, se acontece uma disfunção, a célula não se comunica direito. Então ele viu que esse desequilíbrio, essa energia não estando equilibrada, causa uma disfunção, tá no foco ali. E aí eles estudaram e desenvolveram essa tecnologia, que é uma tecnologia de radioeletricidade, ela não tem um choque elétrico. E eles convergem, então ela é assimétrica, ele gera um estímulo radioelétrico assimétrico, né, que é o REAC, as siglas.
e ele converge para o paciente. E aí o paciente, recebendo esse estímulo radioelétrico, internamente ele consegue reequilibrar essa bioeletricidade endógena. E aí acontece uma neuromodulação. Que bacana. É um pouco complexo. E quais são as patologias que podem ser beneficiadas com esse tipo de tecnologia? Então, as pessoas, de modo geral, assim, não só pessoas com patologias têm benefício. Porque não só, assim, para uma disfunção, para um desequilíbrio, chegar num ponto de uma patologia, pode demorar tempo, né? Então, eu teoricamente saudável, não tenho nenhum problema de saúde, mas eu também tenho a minha desregulação, eu também tenho desequilíbrios na minha bioeletricidade endógena. Eu posso ter uma dor muscular, eu posso não ter, né, tanta força, eu posso, né, de vez em quando manifestar uma enxaqueca e ter sintomas que manifestem momentos de desequilíbrio. Então, eu não tendo nenhuma patologia, posso também me beneficiar. Mas pessoas que têm qualquer patologia, não tem assim, qual que é indicado, não tem uma patologia específica, tá? Os protocolos que a gente tem aqui no Brasil, né, são 3 protocolos terapêuticos que a gente tem, e eles foram estudados do modo como eles são feitos, né? Um protocolo é uma dose única, que é um protocolo de neurootimização postural, e os outros 2 são 18 aplicações da tecnologia que acontecem, tá? Eles são protocolos fechados, é assim, não é, eu quero só 2 aplicações, não, é o protocolo porque ele foi estudado e desenhado desta maneira. Existem mais de 60 protocolos nas outras máquinas lá na Itália, porque ele acaba que ele, porque como é uma coisa muito nova, às vezes ela pode ser vendida de uma maneira inadequada, então existe muito cuidado nisso. Quando o professor Salvatore quis trazer essa tecnologia para o Brasil, e esses cursos que a gente faz é justamente para a gente conseguir indicar para as coisas certas. Porque às vezes, eu vou te ajudar a fazer uma coisa, mas não tem resultado. Não, porque não é para aquilo. Que nem eu te dar um remédio para dor de barriga e tu tá com dor de cabeça. Não, né? Não vai adiantar, né? Às vezes adianta, mas não adianta. E então, quais são as patologias, assim? Esses nossos protocolos, eles são indicados e reconhecidos pela Anvisa como protocolos para distúrbios do humor e comportamento, tá? Então, eles têm, assim, se for dizer, a pessoa tem que ter, não tem que ter necessariamente, ela vai se beneficiar de qualquer modo. E, de certa forma, todos somos um pouco estressados, então todos temos, de certa forma, um pouco de distúrbios, né, pelo menos do humor ali no momento de estresse. Então, vamos se beneficiar de qualquer modo dessas terapias. Mas as mais indicadas, então, são para essas patologias, assim. E o que a gente sabe hoje em dia muito é que existe a tal da dor psicogênica ou a manifestação, né, o nosso estado neuropsíquico, ele influencia muito na manifestação das doenças, né? Então, se eu tenho uma dor, eu acabo me sentindo um pouco deprimido, eu não posso fazer o que eu gostaria, essa depressão aumenta a minha dor, então se eu trato dessa depressão, eu posso ter menos dor, né? Então, a ideia do tratamento também, por mais que eu não tenho uma depressão, ou eu não tenho, né, não sou ansiosa, todo mundo é um pouco ansioso também, todo mundo. Então, mas, não tem um diagnóstico, não faço um tratamento, né? Mas, de certa forma, as doenças em si, por exemplo, uma doença, um câncer, né? Uma doença que a tecnologia em si não vai ter uma ação sobre lá a célula cancerígena para tratar, mas ela vai ter uma ação nos sintomas associados e, de certa forma, promover qualidade de vida para uma pessoa que tem uma doença e provavelmente não tem cura, né? Sim, alguns tipos. Mas fazendo essa abordagem também, se estimula células saudáveis também e ajuda também na proteção desse organismo como um todo, com né? certeza. E assim, quanto tempo uma sessão, dependendo do protocolo, né? Então, é um tratamento, assim, é um tratamento indolor, não tem uma dor, não tem um estímulo, não é uma eletricidade, um choque, não tem. Tá? Não tem dor. Ele não é invasivo porque ele é feito encostando, é como se fosse uma caneta na orelha do paciente. Então ele encosta ali, é 1 milissegundo, assim, é um bip da máquina, tá? O protocolo único. Os outros protocolos, então esses de 18 aplicações, um deles a gente coloca em 7 pontos da orelha, que dura em torno de 2 a 3 minutos. E o outro a gente usa uma sonda, que eles chamam que é uma sonda, como se fosse uma capinha, assim, que está ligada a essa máquina, e ela vai passar para o paciente o estímulo através disso, que se coloca aqui nas costas. E esse tem um tempo de 4 minutos. E é isso. É esse o tempo.
E quanto tempo leva para o paciente assim sentir uma certa diferença? Então, isso é muito individual de cada paciente, porque não existe assim, a máquina vai fazer melhora. Não, até faz, eu vou te dizer que até faz. Assim, tem pessoas, né? Eu participei desse curso, eu trago muito como eu comecei agora a usar essa tecnologia, então eu não tenho ainda a minha prática, tá? O que eu tenho da minha prática? Eu tenho uma paciente, uma minha mãe, que eu fiz na minha mãe, e ela tem rompimento de tendões no ombro, ela operou o ombro esquerdo e o direito dela estava com muita dor, né? E aí ela teve uma melhora bem significativa na dor dela. Né? A gente fez as 18 sessões ali, fechamos o ciclo todo. E ela me disse, Gabi... E ela tinha problema de sono também. E aí ela disse, tô dormindo um sono melhor, né? Ela ainda usa medicação para dormir, que ela já usava anteriormente. Então, o próximo passo talvez é tentar tirar essa medicação. Mas ela disse que ela sente diferença no sono. E ela diminuiu muito a dor do ombro dela. Né? Essa é a minha prática, né? Certo, teria que avaliar ali a parte, né, mecânica ali, né? Mas eu acho que isso já é uma vitória, porque ela não toma nenhuma medicação, né? E também, às vezes, em um ciclo terapêutico, tu não consegue ver o resultado total. Às vezes precisa de 2, 3 ciclos para tu ter uma melhora. Às vezes, com sim, né, diminui um pouco os sintomas. Quer perguntar alguma coisa? Então, com a caneta, falaste que era um bip, né? Então ele percorre todo o organismo nesse bip? Ele age mais a nível de sistema nervoso. Tá? Então ele age a nível de sistema nervoso, porque qual é a ideia? O que nos regula, né? Tem o nosso sistema endócrino que vai liberar que está ligado ao nosso sistema nervoso, está ligado ao nosso sistema vegetativo. Então a ideia de regular a nível de sistema nervoso é para que tu regule também todo o teu sistema, principalmente o sistema vegetativo, né? Que a gente fala que é o sistema que a gente não tem controle nenhum, né? Que é o nosso sistema de luta e fuga, que é a adrenalina, então esse sistema ele se ativa muito inconscientemente, ele se ativa muito fora da nossa controle, né? E é ele que nos regula, é ele que nos adapta, né? Então a ideia também dessa tecnologia, né? E a ideia dessa visão de que a gente tem um sistema de adaptação. Isso é um pouco a base também da tecnologia. Por quê? Porque a gente, às vezes, o nosso sistema adaptativo, né, como organismo, ele nos traz doença, né? Então, às vezes, a gente vai... Porque a gente, né, nós somos uma máquina feita para nos manter vivos, né? Custe o que custar. Então, muitas vezes, esse sistema adaptativo, ele vai nos gerar doença, né? A gente está sempre ligado num sistema de estresse. Isso vai aumentar a nossa pressão, isso vai aumentar a nossa glicemia, isso vai aumentar nossa frequência cardíaca, isso pode gerar uma arritmia. Então, estar sempre estressado traz doença. Então, a ideia é a gente ajustar esse nosso sistema de adaptação. E a tecnologia, ela vai muito nessa ideia, assim, né? Então, a gente se adapta melhor e aí a gente consegue ter um equilíbrio melhor do organismo. Mas a ideia de como que ele vai para o organismo é essa, é fazer uma regulação a nível do sistema nervoso e organizar o nosso funcionamento, né? Eu tenho um estudo, tem muito estudo já realizado sobre essa tecnologia. Tem um estudo que é muito legal, que eles fizeram uma ressonância magnética, ela é... Enquanto a pessoa está fazendo uma atividade, eles medem aonde no cérebro se ligam as atividades cerebrais, né? Então, ele mostra antes de fazer o procedimento, o NPO, que é uma dose única, e após fazer o procedimento. E ele mede a atividade cerebral de pessoas saudáveis fazendo um movimento de pinça. E é um caos no cérebro, porque se liga coisas em todos os lugares que não tem absolutamente nada a ver com um movimento de pinça, que é justo só um movimento mecânico. Sim. Tem que se ativar só a área mecânica ligada ao dedo da mão, né, os 2 dedos da mão. E pós-tratamento, acende só a região do cérebro onde é o local do dedo. Que bacana. Então é mais ou menos ilustrativo para mostrar, é para organizar, entende? É um sistema para organizar, para a gente conseguir ter um equilíbrio, digamos assim, da nossa atividade cerebral. Muito obrigada pelo esclarecimento de toda. Que tecnologia ela é fantástica. E onde a gente pode encontrar aqui em Nova Petrópolis, então, o teu trabalho? Eu trabalho na Clínica Nova Saúde, Especialidades, que fica ali na Frederico Michaelsen, no prédio, na sala 1 daquele prédio.
Eu tenho produzido também algum material nas redes sociais. Meu Instagram é @doutora.gabrielamado, e eu tenho um site também que eu criei para também dar essas informações sobre a tecnologia REAC, que é doutoragabrielamado.com.br. E ali eu tô tentando divulgar, assim, para a gente poder trazer esse benefício para as pessoas. Com certeza. Porque... Imagina todas as pessoas alinhadas e em consonância com o nosso mundo, né? E aí, assim, eu acho também interessante trazer a questão das indicações que a gente tem hoje em dia, assim, né? Que tem mais resultados, né? Só pra gente frisar, assim, essas questões dos transtornos do humor e comportamento. Então, a ansiedade, a depressão. A gente sabe também em crianças com distúrbios do neurodesenvolvimento, né, com autismo, TDAH, elas têm muito benefício, né, elas conseguem executar as coisas com mais clareza, porque a gente sabe que, por exemplo, um autismo, a gente sabe que a criança tem mais neurônios, e esses neurônios, eles estão mais ligados, então se a gente consegue organizar essa atividade cerebral, ela vai ter uma vida social melhor, ela vai interagir melhor, ela vai conseguir executar, né, as coisas com mais calma. Todas as crianças, né? Hoje em dia a gente tem muito diagnóstico de TDAH. Toda criança, todas as crianças são hiperativas. Não é bem assim, né? Uma que a criança é criança, né? A criança precisa de energia, botar energia para fora. E outra que, né, a gente está vivendo numa mudança, eu acho, de educação, de sociedade, muitas interações, né, em telas, e aí a gente está lidando com as consequências disso, que talvez sejam crianças um pouco mais ansiosas. São muitos estímulos. Muitos estímulos, exatamente. Então, como é que esse estímulo está entrando na cabecinha dessa criança? Então, vamos organizar esse cérebro, vamos organizar essa função, e daqui a pouquinho ela vai conseguir lidar melhor com essas situações. Então, para TDAH também, não só crianças, adultos, né? Às vezes, hoje a gente tem, como existe um aumento dos diagnósticos de autismo, de TDAH, a gente tem muito adulto sendo diagnosticado que já são desde a infância, né? E que hoje estão vendo, mas eu era autista e nem sabia, né? Então, acho que ajuda bastante, assim. Então, para essa área tem bastante... Que lindo demanda. o teu trabalho, olha. Obrigada. Sucesso. Muito obrigada. E muito obrigada por ter participado deste momento. Eu que agradeço. Estou à disposição de todos.